Olá, pessoal! Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes à Circula TV. Hoje eu tenho um prazer enorme de ter aqui comigo uma autora muito especial, a Águida Pacheco Rocha, que escreveu este livro. Ó, o meu é autografado, que se chama Corpoesia Trans. Então, a Águida hoje vai falar com a gente sobre a experiência de escrever esse livro, sobre a sua existência enquanto mulher trans e todos os desafios para chegar a essa publicação. Já aviso de antemão que a Águida vai estar aqui na Circula no dia 29, uma sexta-feira, às 19 horas, para a gente discutir todos os desafios da literatura LGBTQIA+, né, no Brasil, para ela falar da experiência dela, como foi escrever o livro, e a gente vai fazer uma discussão, uma roda de conversa, e depois a Águida vai autografar o livro dela, que está à venda aqui na Circula e também está à venda no nosso site. Depois eu vou passar ali os endereços certinhos. Tudo bom, Águida? Bem-vinda! Tudo bem, gente, tudo bem. Estou muito feliz de estar aqui. Queria muito agradecer o teu convite para a gente fazer essa roda de conversa, para a gente poder conversar sobre literatura, sobre livros, sobre questões LGBTQIA+, também, né? Porque eu, sendo uma pessoa da classe LGBT, me vejo nesse lugar também quase que impositivo de ter que falar sobre isso, né? Dada a necessidade e a urgência que a gente tem de falar sobre essas questões. Mas queria agradecer a Luciana, muito obrigada pelo convite, obrigada por a gente estar circulando literatura, fazer a gente criar essas teias de pessoas que se leem, de pessoas que estão lutando e buscando por uma nova literatura, por um novo mundo, e principalmente nós entre mulheres também, mulheres que se leem, mulheres que escrevem. Estou muito feliz. Aí. A gente tem que se unir, né? E a gente tem que juntar as nossas vozes para que elas sejam ouvidas muito longe, né? Para que a gente possa abrir esse espaço, né? Para a diversidade, abrir esse espaço para uma literatura mais inclusiva, né? Menos preconceituosa. E acho que a gente vê aí um movimento de vários autores e autoras da comunidade LGBTQIA+, que estão tendo seu lugar para falar, né? Estão sendo muito bem recebidos também, e com um público fiel e um público que valoriza o trabalho, né, dessa comunidade. Águida, vamos falar do teu livro, Corpoesia Trans. Me conta a história desse livro, quando é que ele surgiu na tua vida? Corpoesia Trans surge no início de 2021, bem no caos, meio da pandemia? Pandêmico total. Ele surge nesse caos, nessa euforia pandêmica em que a gente viveu e vive ainda, né? Mas surge a partir de um convite da Camila, da Cami Alexandrini, da Fora da Asa. Eu escrevia já para o Medium da Fora, né? Que é um dos projetos paralelos que a Fora da Asa tem, que era de remunerar mulheres que escrevem. E para isso a gente publicava semanalmente, todos os domingos, textos diversos sobre a nossa vivência, sobre o que a gente quisesse falar. Era um espaço bem livre mesmo, né? Então eu comecei projetando esse livro a partir desses escritos que a gente fazia no Medium, que eu escrevia basicamente sobre a minha vivência, sobre a minha relação com o mundo, sobre como eu absorvo o mundo e como o mundo me absorve, assim. As outras meninas escreviam também sobre as questões do feminino, sobre as questões de mercado de trabalho, e, enfim, eram mulheres bem diversas, são mulheres bem diversas e múltiplas, né? Eram muitas mulheres. E daí a Cami, no meu segundo texto, eu acho, para o Medium, eu falo sobre o ato da escrita, né? O nome do texto é Um Livro.
E nesse texto eu falo sobre um amigo que leu os meus escritos e disse: por que tu não publica um livro? Daí eu fico: o quê? Como assim publicar um livro? Tu acha que publicar um livro, autora? E eu fico com aquilo na cabeça, fico pensando: por que eu não publico um livro? O que me faz não publicar um livro? Sabe? Quais são as circunstâncias que me levam a publicar ou a não publicar um livro? E comecei a escrever sobre isso. E daí Cami leu esse texto e começamos a conversar, tipo, realmente, Águida, por que tu não publica um livro todo teu? Porque eu já tinha também, já estava fazendo parte da coletânea Todas Escrevemos, né? Que é um dos outros projetos paralelos da Fora, de editora, que a gente lançou uma coletânea em final de 2021, não, início de 2021, eu acho, janeiro, por aí a gente lançou a Todas Escrevemos, com um dos meus textos lá nessa coletânea, junto de várias outras mulheres. E daí ela diz: por que tu não publica um livro todo teu agora? E daí me vi nesse lugar, assim, acho que devo publicar um livro todo meu, quero publicar um livro todo meu, preciso publicar um livro todo meu. E comecei a devanear sobre isso cada vez mais forte, cada vez mais profundamente. Comecei a escrever sobre esse processo de me ver escritora, me entender nesse lugar. Então, muitos dos meus textos surgem também dessa discurso, assim, né, de pensar, tipo, quem é a Águida? Quem é a Águida, mulher trans, escritora? Por que ela está escrevendo esse livro? E comecei a devanear. Quando eu vi, a gente já estava no meio do processo de escrita, passou muito rápido. A gente já estava no meio desse processo todo e eu já estava quase me vendo com um livro todo meu, em mãos, com os meus poemas, com as minhas poesias, que era algo que eu tinha muito receio de soltar, né? Tinha muito receio, ainda tenho, sou uma pessoa bastante tímida, então eu tenho muito receio da exposição. Daí quando tu te viu, tu já estava assim com o livro no processo, isso? Um livro em processo, me entendendo nesse lugar, me afirmando nesse lugar de escritora e perdendo, né, esse medo que eu tinha, como eu estava falando anteriormente, que era o medo da exposição, né, de soltar esse filho, que eu chamo muito de filho, né. Esse livro, para mim, foi um período de gestação, que eu fiquei gestando esse livro, e não queria soltar ele para o mundo, né. Eu ficava, no final, assim, eu fiquei: gente, será que publico? Não devo publicar, eu preciso publicar esse livro. Daí me voltaram os questionamentos. E me diz uma coisa, Águida, tu sempre escreveu? Eu sempre escrevi. Desde os 13 anos, assim, eu escrevia. Escrevia poemas diversos, sobre assuntos diversos. E depois eu passei a escrever sobre a minha relação afetiva, né? Sobre a afetividade. Com outras pessoas, com outros meninos, e comecei a escrever sobre amor, né? Bem nos 15 anos, descobrindo todas essas questões de sentimento, e me descobrindo uma mulher, todas essas questões, e comecei a escrever sobre essas relações. Daí, até os 16, por aí, aos 17, eu parei de escrever. Parei de escrever porque não via mais sentido escrever sobre aquilo. Daí eu parei de escrever e comecei a escrever sobre o meu processo de transição, que eu meio que me entendi trans aos 17, assim, né? Dos 16 para 17, foi o processo que eu comecei a pensar mais profundamente sobre isso. E daí comecei a escrever sobre mim, né? Sobre aquela coisa bem existencial, sobre minha existência, sobre a minha vivência. E publicava no Tumblr, que é uma rede social, uma rede social de textos, de imagens que tinha em 2000, não sei, acho que ainda tem, mas tinha com muita força em 2016, 2015, eu publicava tudo lá. E era o único lugar que eu publicava, que tinha um público que me lia, mas não eram os meus amigos, de fato, não eram as pessoas que me conheciam. Então, para mim, era muito confortável estar atrás daquele perfil, que eu não dava o meu nome, era um pseudônimo, e escrevendo, simplesmente soltava. E foi assim meu processo com a escrita. Depois eu entrei para a universidade e comecei a escrever mais acadêmica e cientificamente, né? Poesia existia, sempre existiu na minha vida, mas eu comecei a escrever mais teorias, assim, né? Pensando em teorias. Tu fez artes, né?
Eu faço artes, eu estou no finalzinho da graduação, em licenciatura em artes visuais. Ai, que legal. Então, tu também te expressa através de outras linguagens artísticas, além da escrita. Exato. Esse livro, ele é muito sobre performance também, né? Eu, dentro das artes visuais, a linguagem que mais me vem me atraindo, assim, é a linguagem da performance, que é que tu se utiliza do corpo como obra de arte, né? E esse livro também surge de referências que eu tenho de outros autores, que é um autor que eu adoro, que é o Fugante, Luiz Fugante, que ele fala sobre a criação de si como obra de arte, né? Então, esse livro também surge como a Ai, que criação de... poético isso, criação de si como obra de arte. É lindo, ele é maravilhoso. Empoderada. E esse livro surge assim, da minha autocriação, desse meu fazer performativo que surge através das palavras, né? Quando tu lê, tu percebe que tu tem que ter uma relação de corpo com o livro, assim, né? Tu não consegue só folhear as páginas. Sim. E ele tem uma diagramação diferente, né? Ele é diferente, né? Então, tu cria uma relação mais ativa com a leitura, né? Eu quis trazer a experiência de performance também para a palavra. Muito nessa perspectiva. Tu quer ler um poema para nós? Leio. Vou ler um poema, sim. Eu vou ler um que eu gosto bastante. Eu falo sobre esse medo que eu te falei, né? De me expor, esse medo de escrever. Que ele está aqui, na segunda parte, na segunda sessão, que é Escrevo. Acordei com medo de escrever. Um medo absurdo que nem sei. Acordei com medo de ser escritora, de um livro todo meu, e de soltar essas palavras todas minhas. Acordei com medo da poesia, e nos momentos em que acordo com medo da escrita, lembro sempre da frase de Glória Anzaldúa: tenho um medo maior de não escrever. Que lindo! Muito lindo! Que talento! Muito, muito bonito. Ai, parabéns, Águida. Muito legal. E me diz uma coisa, Águida, que além de vencer a timidez, né, e de conseguir se expor, qual foi o teu maior desafio para escrever um livro? Meu maior desafio, eu acho que são recursos financeiros propriamente ditos, assim, sabe? Porque esse livro ele foi lançado por uma ONG, né? A Fora da Asa, a gente lançou. E é muito interessante falar que a Fora da Asa ela é uma ONG autogestionada, né, por mulheres. Todas as pessoas que têm lá são colaboradoras, e a ONG se mantém a partir disso, dessa colaboração coletiva. E conversando com a Cami, eu pensei, Cami, como a gente faz, né, para ter esses recursos financeiros para poder publicar um livro, né, já que a gente não, enfim. E foi lindo de eu pensar sobre isso, de me ver nesse lugar e pensar, será que a gente não vai conseguir publicar por causa de recursos financeiros? E de a Cami me dizer, não, Águida, as pessoas realmente compram. As pessoas colaboradoras da ONG compram o livro e elas apoiam esses projetos. E eu fiquei, nossa, que maravilhoso, sabe? Que lindo poder fazer parte dessa teia de mulheres que se leem, que se ajudam financeiramente também, que tem esse processo de consciência, né, sobre consumo, sobre capitalismo e todas essas questões que tornam difícil a literatura na vida das pessoas. E foi um dos empecilhos, assim, para mim, que eu pensei, primeiramente, assim, aquela coisa bem de pessoa que nunca publicou, que não sabe como é que funciona o mercado de edição, editorial e tal, todas essas coisas. Para mim foi uma das coisas que me bateu, assim, de... E agora, será que a gente não publica por recursos financeiros? Ou esse projeto vai acontecer, sabe? E aconteceu. E vocês fizeram pré-venda? Como é que foi? A gente fez pré-venda, a gente fez um mês de pré-venda, e foi bem lindo, porque grande parte das vendas do livro se deram a partir da pré-venda, né? A gente conseguiu pagar a gráfica, toda a gráfica, a gente conseguiu pagar só com o dinheiro da pré-venda, né? Que a gente tinha 3 valores, que é o preço social,
que era destinado a pessoas trans e pessoas em vulnerabilidade socioeconômica, o preço médio, que era o que estava o entre, e o preço especial, assim, né, o preço maior, que era que a gente dava um curso, a gente disponibilizava um curso feito por mim, onde eu mapeio autores trans do Rio Grande do Sul, autores trans que escrevem literatura, poesia, prosa, todos os gêneros literários possíveis. E esse era o presente, no caso, né? E foi Legal. lindo. Que bacana, que bacana. Então, o livro da Águida, como eu falei para vocês, está aqui na nossa loja, na Circula, na Oswaldo Aranha 522, loja 1, no Bonfim. No nosso site, www.livrariacircula.com.br. Águida, onde é que a gente entra em contato com a Fora da Asa? Pode entrar em contato pelo Instagram, que eu acho que é a rede social que mais tem acho que é mais fácil, assim, né, dada a utilização dessa rede, mas também pode ser presencialmente no espaço da Fora. A gente abre, eu tenho que ver as datas que a gente está abrindo a Fora, né? Mas hoje, por exemplo, está aberto, assim. Então, no sábado tá aberto. Qual é o Instagram? É @Fora da Asa. Tá, então eu vou botar aqui, assim, para vocês seguirem também o @Fora da Asa e conhecer o trabalho, apoiar esse trabalho incrível que essa ONG faz, né? Acho que é super, super válido, super importante. Então, a gente espera vocês aqui no dia 29 para continuar essa conversa tão gostosa ao vivo aqui na Circula. E quem estiver longe, não puder vir, a gente também vai fazer uma transmissão ao vivo aqui no canal do YouTube. Então, já te inscreve aí para não perder este bate-papo tão legal que a gente vai fazer com a Águida. Certo, gente? Águida, vou deixar a palavra para ti de despedidos do pessoal que está nos vendo. Certo. Queria novamente agradecer às pessoas que estão assistindo, agradecer a Luciana pela acolhida também, por essa necessidade de estar junto comigo, juntas entre mulheres, mulheres que escrevem, porque tu também escreve. Eu também. Eu também pari meu primeiro livro de poesia agora, esse ano. Pude presenciar. E agradecer muito, dizer que é necessário a gente estar aqui hoje, a gente está falando sobre literatura, a gente está falando sobre novas possibilidades de ser no mundo, de existir, novas possibilidades de escrever também, de pensar que tirar a literatura desse lugar canônico, né, e colocar ela para o lugar real, né, para a realidade, para nossa vivência mesmo, né, de a gente poder ter contato com pessoas que escrevem, que estão ao nosso lado, né. E eu gosto de encerrar também, de falar que eu escrevo muito para mim e para outras pessoas trans, né. Escrevo para que a gente possa ser lida e que as nossas narrativas possam ser narradas com outras perspectivas, né, que não sejam as perspectivas retrógradas que as pessoas têm sobre a nossa realidade, né, sobre a nossa vivência. Então, eu escrevo muito por isso, para que a gente continue ocupando espaços, para que a gente continue vivas, escrevendo, e é isso. Muito obrigada. Eu que agradeço. Águida, nosso encontro aqui na Circula foi um encontro muito especial, né? Muito cheio de carinho. Legal. E você sempre vai ter um lugar aqui, né, para te receber, sempre de braços abertos, com muito carinho. Gente, então, esperamos vocês aqui no dia 29, próxima sexta-feira. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau.